Então, nessa ação penal 506, 31, 30 e 17, depoimento do senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Vai fazer a contradita, doutor? Sim, nós temos que reportar os fundamentos já apresentados, que são do conhecimento do juízo. Certo. De igual forma, fica registrada a contradita, mas será tomado compromisso também pelas razões remissivas ao já justificado anteriormente. Senhor Hilberto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Nesse processo como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Além disso, senhor Hilberto, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Perfeitamente. Nesse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer a verdade, não foi? Foi. Então, por conta também desse acordo, o senhor Roberto lhe adverte que o senhor também, por força dele, tem esse compromisso. Se o senhor faltar com a verdade, além de o senhor responder por um crime equivalente aí ao de falso testemunho, o senhor também perde esse acordo, certo? Certo. Dito isso, eu passo ao Ministério Público, então, para as indagações. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentos presentes. Senhor Hilberto, em que ano o senhor começou a trabalhar na Odebrecht? 1975. E em que área? Na área de controle da Fengel. Fengel era uma empresa de fundações do grupo Odebrecht. Era na área financeira que o senhor atuava? Era das áreas financeiras. E no grupo Odebrecht havia área destinada a fazer pagamentos não contabilizados? Doutora, nessa época, em 1975, eu era estagiário, então eu não participava nem de ver essas coisas. Mas logo depois que eu me formei, que eu participei de outras reuniões, eu soube que já teria há muito tempo, isso é antigo. Em que momento o senhor se tornou responsável por coordenar uma área de pagamentos não contabilizados? Somente em 2006, já agora, com o Marcelo. Eu nunca trabalhei. Em que empresa do grupo o senhor estava nesse momento? Nós estávamos inicialmente na construtora, quando o Marcelo era o presidente da construtora, e eu estava na equipe dele. Quando ele foi transferido para a holding, para o Odebrecht S.A., eu fui transferido com ele. Quando o senhor foi convidado a atuar nessa área? Eu fui convidado em 2006 por Marcelo. E ele, portanto, era então seu superior? Era meu superior. O senhor estava subordinado a ele? Era. E essa área tinha algum nome específico? Tinha, foi batizada de operações estruturadas. E esse departamento realizava apenas operações não contabilizadas? Sim, senhora. E quem eram os funcionários que trabalhavam nesse setor? A minha equipe tinha, que trabalhavam sobre esse assunto, tinha Luiz Eduardo, Fernando Migliaccio, a dona Maria Lúcia Tavares e a dona Ângela Palmeira. E qual era a função de Fernando Migliaccio? Fernando era um tesoureiro, era a pessoa que controlava o caixa e que disponibilizava os recursos para pagamento. E de Luiz Eduardo Rocha Soares? Luiz tinha uma função mais ampla. Ele não operava as finanças do dia a dia, ele ficava mais na responsabilidade, por exemplo, de identificar bancos que aceitassem esse tipo de movimentação. Ele trabalhava, quando era necessário, na confecção de contratos para justificar determinadas transferências. Os bancos, às vezes, pediam um respaldo de documentação e ele produzia os contratos em conjunto com advogados. E a função de Ângela e Maria Lúcia? Ângela era responsável pelos pagamentos no exterior. E Maria Lúcia era os pagamentos no Brasil. O senhor que organizou essa equipe? Uma parte. Quando eu entrei, já estava o Luiz Eduardo e a Maria Lúcia. Eu arrumei, trouxe Fernando, que na verdade foi até a pedido dele, porque Fernando estava em Brasília
e queria voltar a São Paulo, onde era a residência dele. E ele me ligou no momento em que eu estava pensando em quem poderia trazer para cuidar da tesouraria. E como o Fernando já tinha trabalhado comigo na tesouraria da holding, porque quando eu fui para a construtora, antes disso eu trabalhava na holding com o vice-presidente financeiro. Eu era o diretor tesoureiro da holding e Fernando era meu tesoureiro na holding. Então, ele quando foi para Brasília e quis voltar, me pediu, voltou e trabalhou lá. E Ângela... Mas assim, só um pouquinho. Tá bem. São necessários? Não são necessários. E Isaías Ubiraci Chaves? Isaías não trabalhava na equipe da área de operações estruturadas. Ele tinha um papel bem claro nesse processo de pagamento, mas não era subordinado à área de operações estruturadas. Qual era o papel dele? Ele recebia as solicitações autorizadas e fazia as requisições de pagamento para a área de operações estruturadas. A área de operações estruturadas, ela gerava e distribuía valores? Não. Os papéis eram bem definidos. Tinha uma área de geração, onde o responsável era o Dr. Marcos Grilo. Tinha uma área de requisição, solicitação, que era a área de Ubiraci. E a área de distribuição, que era a área de operações estruturadas. Nosso papel era exclusivamente de atender às solicitações e efetuar os pagamentos. E o senhor pode descrever brevemente como era essa atuação do setor de operações estruturadas, à vista, quem poderia solicitar pagamentos e como se procedia à vista de uma solicitação? De forma breve. Olha, os pagamentos eram solicitados pelos executivos da empresa e colocado para os seus líderes aprovarem, certo? Por exemplo, se uma determinada obra precisasse de um valor para fazer um pagamento, essa obra solicitava ao líder empresarial dele a aprovação, enviava para o Ubiraci a solicitação, o Ubiraci encaminhava a requisição para a área de operações estruturadas que providenciava a efetuar o pagamento. E havia necessidade do seu superior hierárquico, Marcelo Odebrecht, autorizar esse pagamento? Olha, em regra, até 2009 ele aprovou. Depois de 2009, ele delegou isso para os líderes empresariais. Então, apresentada uma solicitação de pagamento, ela era submetida primeiramente a Marcelo Odebrecht? Não. Veja bem, os líderes empresariais eram 6. Cada um deles tinha responsabilidade por uma área da empresa. Então, tudo estava abaixo desses 6. Então, se precisasse, numa determinada contrato da área de Infraestrutura Brasil, solicitava a aprovação do Benedito Júnior. Ele tinha o poder de aprovar. Ele aprovando, o Ubiraci encaminhava para mim a requisição e eu efetuava o pagamento. Mas eu não, minha equipe. O senhor se referiu que até 2009 era necessária... Até 2009, em regra, Marcelo aprovava. Aprovação. Eu não via a aprovação porque não era para mim que ele aprovava. Ele aprovava para o Ubiraci. O senhor foi ouvido em um termo de colaboração, junto ao Ministério Público, termo de colaboração número 1. O senhor disse que quando se chega no nível dos políticos, a questão dos pagamentos de Caixa 2 ou a propina era tratada diretamente com o Marcelo. O senhor confirma? Eu não disse isso. Afirmação? Eu não disse isso. No termo de colaboração ao Ministério Público? Não. O tratamento era o mesmo. Tá? Claro que determinado nível de políticos, presidência, ministros, aí Marcelo participava, com certeza. Mas ele não participava tirando a responsabilidade de quem ia pagar. Porque na hora que era pedido um pagamento, que era da área de Benedito Júnior, eu pagava e debitava a ele. A Benedito Júnior. Agora, pagamentos realmente num nível da esfera de governo, Benedito se alinhava com Marcelo. Mas Marcelo não aprovava.
Se Benedito estava envolvido, Benedito que aprovava. Então, pagamentos para políticos do alto escalão contavam sempre com a aprovação de Marcelo Odebrecht. Eu não diria a aprovação, eu diria com o conhecimento de Marcelo. Certo. Eu acredito que Benedito não faria nenhum acordo com nenhum ministro sem que Marcelo tomasse conhecimento. O ministro só não, políticos de escalão alto, sei lá. Certo. E para efetuar-se a distribuição ou pagamento desses valores não contabilizados, os beneficiários eram identificados de que maneira? Todos tinham um codinome. Todos tinham um codinome. E era através desse codinome que nós trabalhávamos. Nós não sabíamos quem era a pessoa. Nós trabalhávamos sempre com o codinome. E esse setor fazia pagamentos no Brasil e no exterior? Sempre onde tivesse necessidade a gente atuava. Com mais facilidade, com mais dificuldade, dependendo do local. A gente sempre tentava atender. Quando não conseguia atender, pedia que fosse transferido para um local onde a gente poderia atender. Márcio Faria era um dos líderes empresariais que Era podia um dos líderes solicitar e pagamentos? poderia aprovar pagamentos e solicitar pagamentos, sem precisar para o Marcelo, passar para o Marcelo. No período anterior a 2009, ele precisaria contar Não. com essa autorização? Antes de 2009, ele precisaria, em regra, ele precisaria contar com a aprovação de Marcelo. Quando eram solicitados pagamentos de valores não contabilizados, alguém dizia para o senhor quais eram os motivos do pagamento? Não. A empresa, doutora, tem uma regra, não só no não contabilizado, como no contabilizado também. Você é da tesouraria. Se foi solicitado que você efetue um pagamento por uma pessoa autorizada a autorizar essa despesa, o seu papel como tesoureiro é pagar. Não é questionar. O senhor era o responsável por controlar e atualizar a planilha denominada Programa Especial Italiano? Eu recebia as orientações de Marcelo e atualizava. Eu e Fernando Migliaccio, os dois. E, embora o senhor já tenha sido questionado sobre isso em outra ação penal, o senhor podia explicar o nome dessa planilha italiano? Explicar o nome por quê? O nome italiano. Olha, essa planilha inicialmente começou com onde Marcelo queria ter o controle de um crédito que o ministro Palocci tinha. Era só ele. E aí ele batizou essa planilha de italiano. Depois vieram a ser acrescentados mais pessoas, como o Pós-Itália e como também o amigo. E quem é o italiano? O ex-ministro Antônio Palocci. E Marcelo lhe disse que italiano era o ministro Marcelo me disse. Antônio Palocci? Me disse. Nessa planilha também, isso já foi exibido ao senhor várias vezes, não sei se o senhor quer tê-la em mãos para... Depende do que a senhora for perguntar, eu não tenho toda em coma. Mostrada aqui a planilha, essa aqui a atualização até 22 de outubro de 2013. Não, só para dirigir, dependendo da pergunta que a senhora for fazer. Então, nessa planilha, a denominação o senhor já explicou, e nela também está referido ao final pós-Itália. O que significa pós-Itália? Era o que sucedeu Itália. Era o ministro Mantega. E o senhor soube disso através de Marcelo também? E da doutora Mônica, que me informava que foi lá buscar o recurso conforme a orientação do ministro Mantega, que negociou esse pagamento para ela efetuar serviços de marketing com Marcelo. E no final dessa planilha também consta escrito amigo. Amigo. Quem era amigo? Amigo era o ex-presidente Lula. Quem lhe disse que amigo era o ex-presidente Lula? Marcelo. E essa planilha servia exatamente para o quê? Para Marcelo ter um controle dos créditos que ele tinha se comprometido a atender. Aqui, essa planilha, se a senhora vê em cima, as fontes, tem 200 milhões de reais que eram créditos.
certo? A senhora vê aqui os créditos. E abaixo os usos, aonde foram usados parte desses 200. Foram usados 128. Teria um saldo de 71. Certo. E a sigla, só podia referir aqui? Quais siglas a senhora quer? LM, Luiz Mameri, BJ, Benedito Júnior, BJ2, Benedito Júnior, Operação 2. que foi um segundo crédito. a Foi o ele segundo dirigido. crédito que ele teve. Foi o segundo benefício que ele teve, que gerou um crédito novo de 50 milhões. BK, Braskem, HV, Henrique Valadares. ao ser interrogado na ação penal aqui antes referida, 505-49-32-88, em que o senhor foi ouvido, o senhor mencionou que parte do valor de 50 milhões da fonte BJ, aí referida na planilha indicada, foi debitada de Márcio Faria. Não, eu não sei se ficou entendido. O BJ, quando viu que estava na planilha debitada a ele, me ligou me dizendo, parte desses 50 não é meu, é de Márcio Farias. Você tem que dividir isso entre eu e ele. Eu digo, eu não posso fazer isso. A orientação que Marcelo me deu é que debitasse a você. Se você tem alguém a falar para dividir isso, é com o Marcelo. Você fala com ele, fala com o Márcio para ele aceitar o débito, me informam que aí eu mudo. Sem esse caminho eu não vou mudar. Mas quando o Marcelo mandava abrir créditos, ele informava o motivo de cada um desses créditos? Não. Ele botava o nome e dizia debita. Benedito também defendeu, e eu atendi a ele, que esse débito não fosse feito de uma vez. Que esse débito gerou alguma coisa para ele que seria gerado no tempo. O benefício seria gerado no tempo. Então ele queria que a penalidade, que seria esse pagamento, também fosse no tempo. E aí eu atendi a ele. Eu não debitei a ele os 50 milhões de vez. Eu fui debitando à medida que o processo de contrato... Agora, os pagamentos relacionados nessa planilha foram feitos, então, com recursos não contabilizados do setor de operações estruturadas. Perfeitamente. E um dos débitos dessa planilha foi registrado como prédio IL. O que significa esse registro? Isso foi um débito que foi feito na planilha por utilização de recursos para aquisição de um terreno para o Instituto Lula. Os recursos não saíram desse caixa meu. Os recursos saíram do caixa 1 da empresa, comprando um terreno. Mas como não tinha como debitar o interessado, foi debitado aqui. Foram utilizados contratos? Foi reduzido o valor do crédito que eles tinham. Quem tinha esse crédito? Essas pessoas aqui. Quais, o senhor pode se referir? Posso. Itália, Amigo e Pós-Itália. Esses valores que estão cá em cima na planilha, como fontes, eles iriam ser usados de diversas formas. Para Marcelo, para nós, não incomodava onde fosse usado. Incomodava que se usasse, eu debitava. Então parece que foi solicitado o apoio de Marcelo para resolver o problema da localização do Instituto Lula. Identificou-se um terreno, Marcelo mandou comprar o terreno e, como ele não tinha como debitar e ele não ia ficar com esse custo, ele debitou nessa planilha. Ficou claro agora, professor? Está claro. Eu faço em relação a esse mesmo lançamento, o prédio IL, à frente está referido 12.422. Exatamente. Foi apreendido em um aparelho celular BlackBerry de Marcelo Odebrecht o próprio arquivo eletrônico dessa planilha Excel. É uma planilha Excel, não é? Da planilha Excel. E quando se
examina o valor apontado, 12.422 nessa planilha, surge uma expressão matemática na planilha, que é essa expressão matemática que aqui eu vou... Um momentinho, por favor. Uma expressão matemática, Deixa eu ver aqui. ela está apontada na denúncia, na página... 128 da denúncia. Página 128 da denúncia. É, na verdade, uma imagem extraída dessa planilha eletrônica. Essa planilha eletrônica, ela foi juntada com a inicial da acusação. É o evento 3, se não me engano. É a planilha eletrônica. Na parte superior ali, pelo que entendi. Deixa eu pegar aqui o nosso ajudante. Prédio IL. Existe uma expressão aí matemática formada por 3 parcelas. Em cima, logo em cima. Sim. Tem dos 2 milhões. 3 vezes 1,57. Cá mais... em cima. Isso. Isso deve ter sido a negociação da forma de pagamento. Acho que isso aqui multiplicado vai dar os 12.422, né? Sim, essa soma perfaz 12.422. Imagino que seja a condição de pagamento pela compra do terreno. O senhor se recorda desses lançamentos? Não, porque não fui eu que comprei o terreno. Mas esses lançamentos na planilha eram Só feitos o lá valor no setor. 12.422. Debite ao planilha italiano para reduzir o crédito que eles têm o valor de 12.422. E eu fiz esse lançamento, reduzindo o valor que eles tinham de crédito. Mas eu não negociei a compra do terreno, não sei os detalhes, Certo. não sei o local. O senhor não se recorda dessa composição dos números? Não, senhora, não posso falar disso, eu não estava nesse assunto. Mas acredito que a soma disso aqui vai dar 12.422. Não dá? Certo, é uma planilha Excel. Eu estou deduzindo aqui Pois não. por dedução, mas não posso lhe dizer, senhora. Eu não participei e nem paguei. O senhor conheceu Branislav Contic? Beni, para mim, né? Que ele se apresentou lá no início. Marcelo me apresentou ele como Beni. Conheci. Ele foi a Marcelo, por ordem de alguma das pessoas que tem crédito aqui, acredito, do Palocci. Ele foi para acertar um recebimento. Se a senhora olhar no rodapé, cá embaixo da planilha, tem 1, 2, 3, 5 movimentações que foram feitas com o Branislav. A senhora tem aí? Esse denominado programa B? Programa B é B de Branislav, que para nós era Beni. Ele ia lá com autorização de receber esse valor e aí negociava com o Fernando a condição de pagamento disso e o local de entrega. Ele recebia recursos em espécie? Sempre em espécie. Tudo que a senhora vê aqui pago no Brasil, aqui não, em qualquer lugar, era pagamento em espécie. E no exterior o pagamento era feito de que forma? Crédito na conta de alguma offshore, de quem era o interessado. Certo. Sem mais perguntas. Isso aqui acredito que é Brasil. O assistente de acusação tem perguntas? Sem pergunta. Os defensores têm impressões? Senhor, desculpa eu estar de costa aí, mas é a posição que... Boa tarde, seu Gilberto. Boa tarde. Defesa Antônio Palocci. Quem fala? Sou eu. Seu Gilberto, o senhor faz menção aqui a essa planilha. O senhor, ao responder uma pergunta da representante do Ministério Público, o senhor, qual é o motivo da formação desses créditos? Eu faço uma pergunta mais específica. Doação especial, doação oficial também pertencia a esse crédito da planilha ou não? Não. Se bem que aí você tem referência, se você olhar direito, deve ter 1 ou 2 valores que falam não sei quanto, mais bônus. Então a parte do bônus era oficial, mas era debitada aí porque saiu para atender uma solicitação. Tá. O senhor fala também que provavelmente
a compra desse terreno do Instituto Lula, alguém solicitou a Marcelo Odebrecht. O senhor sabe dizer se quem solicitou isso a Marcelo foi o ex-ministro Antônio Palocci? Não posso lhe garantir isso. Não posso fazer essa afirmação. Não sei quem pediu a Marcelo. Sem mais perguntas, Excelência. Excelência, pela defesa de Branislav. Senhor Huberto, boa tarde. Boa tarde. O senhor mencionou que o senhor Branislav ia receber valores em espécie. Ele ia negociar o recebimento. Ele não recebia na empresa. Raramente tinha pagamento dentro da empresa. Houve um pagamento para ele, isso eu sei que houve. O senhor sabe se esse pagamento que houve para ele dizia respeito ao prédio do Instituto Lula? Não, não sei. Acredito que não. O senhor mencionou que não sabia quais eram as causas dos pagamentos dessa planilha, esse programa especial italiano ao que o senhor referiu. O senhor confirma isso? Confirmo. Eu não sei motivo de pagamento nenhum. Eu recebi uma ordem para fazer um pagamento e cumpria. No depoimento que o senhor prestou nos autos da ação penal referida pela representante do Ministério Público, o senhor falou que os valores que abasteciam essa planilha eram gerados 100% no exterior. 100% o senhor confirma no isso? exterior, confirmo. Eram gerados com operações de planejamento fiscal no exterior que faziam com que o recurso ficasse disponível. E esse recurso disponível era direcionado para nossa administração de utilização. A despeito do senhor ter negado, quando o senhor foi ouvido na forma de colaboração premiada nos autos da PET 6664, ou melhor, retificando, quando o senhor for ouvido nos autos da ação penal a que eu já me referi, o senhor respondendo às perguntas da defesa do Marcelo Odebrecht, o senhor respondeu o seguinte, quando foi perguntado: dentro desses pagamentos que iam para a planilha italiana, existiam pagamentos que iam para a planilha italiana que não eram feitos pelo setor? Aí o senhor respondeu não. E o advogado Marcelo Odebrecht reperguntou: nenhum? O senhor respondeu nenhum. Aí ele de novo: doação oficial, por exemplo, ia para a planilha italiana? O senhor respondeu ia. Não. O senhor confirma isso? Não? Confirmo que não ia. Então, aqui, esse depoimento aqui não corresponde à verdade. O que o senhor prestou nos autos confirmando. Não. Vossa Excelência, o senhor me permita concluir, por favor. Quando o senhor prestou depoimento nos autos da outra ação penal, aquela que eu me referi, o senhor prestou o compromisso de dizer a verdade sob pena de perder os benefícios do seu acordo de colaboração premiada. Naquele depoimento, como eu já me referi, o senhor mencionou que doação oficial ia para a planilha italiana. Então, o senhor mentiu lá ou o senhor está mentindo aqui? Eu lhe disse que se você olhar a planilha italiana, tem umas 2 lançamentos aí que fala em bônus. Olhou aí? Dentro Não do olhei. parêntese? Não olhei. Eu estou mais dentro do preocupado parêntese. com o seu depoimento, que o senhor prestou o compromisso de dizer a verdade nos autos da ação penal a que eu me Bônus referi. é doação oficial, é isso? Que o senhor Bônus é o nome. Bônus eleitoral. E o senhor pode explicar por que o bônus, a sua doação oficial foi colocada nessa planilha? Porque foi pedido a alguém que fizesse uma doação e foi decidido fazer parte em bônus e parte em caixa 2. Então, como é que o senhor afirma que doação oficial não ia para a planilha? Eu afirmo que não era a regra de ir para a planilha. Tem 2 casos aí só e não tem mais. Então, se não era a regra, havia exceções, não é verdade? Eu estou demonstrando 2 exceções. Então, doação oficial ia sim para a planilha italiana. Em regra, não ia. E, Ela foi 2 vezes. em casos excepcionais, ia? Poderia ir. Ah, muito bem. Não estou mentindo. Quando o senhor prestou depoimento em forma de colaboração premiada na PET 6664, o senhor foi indagado o seguinte. O Ministério Público perguntou ao senhor: então tem pagamentos na planilha que não necessariamente foram feitos pelo setor? Aí o senhor respondeu sim. O senhor confirma isso? Confirmo, acabei de dizer um. Pois não tem Na mais planilha perguntas. tem um Muito obrigado, pagamento de Excelência. 12.422 que não foi feito pelo setor. Está aqui, o exemplo está dado. Certo, outros defensores têm indagações? Sem agressividade. Pode perguntar que eu respondo.